Sobre os discursos do Lula, a gente tem que analisá-lo com frieza. Foram discursos muito bem construídos, discursos que coesionou racionalidade e emoção, discursos que se fixaram em estabelecer compromissos, não os meios de alcançá-los, mas determinou esses compromissos com uma tal hierarquia que eu não tenho dúvida em afirmar, Daphne, que o Lula se apresentou como o presidente da República, claro, e como a ala esquerda da Frente Ampla, né? Ou seja, ele fez um discurso determinando uma hierarquia no seu governo. As finanças públicas estarão submetidas à justiça social. Primeiro ponto. Segundo ponto, a política econômica será baseada em democratização da renda e do consumo, com um forte papel do Estado na direção da economia. Ele estabeleceu o terreno do governo dele. Ele estabeleceu os paradigmas do seu governo. E isso já irritou não apenas o chamado mercado, mas os setores liberais que compõem a Frente Ampla. Incomoda os setores liberais que compõem a Frente Ampla. Nós temos que levar em conta que é um governo diferente do que os governos anteriores que o presidente Lula dirigiu ou que a presidenta Dilma comandou. É um governo diferente. Os governos anteriores eram governos de coalizão presidencial, com a presença esmagadora do PT em todos os cargos estratégicos, em quase todos os cargos estratégicos. Havia outros partidos que participavam da aliança de governo, mas esses outros partidos eles estavam numa posição bastante subordinada, não controlavam cargos estratégicos, ou quando chegaram a controlar algum cargo estratégico, o presidente Lula ou a presidenta Dilma escolhiam a pessoa do partido que eles queriam ver comandando a pasta. O PT tinha sempre uma forte presença na pasta que era controlada pelo partido aliado. Havia uma certa lógica principalmente nos governos Lula, de que não se entrega ministério de porteira fechada. Então, quando o ministro era de um outro partido, o secretário executivo era do PT. Enfim, eram governos que nós podemos chamar de governo de coalizão presidencial. Esse governo, agora, não. É um governo de frente ampla. Se a gente quiser usar um termo caro à política francesa, é um governo de coabitação. Ou seja, dentro desse governo, coabitam dois projetos diferentes. E é interessante você falar isso, porque justamente a presença forte do Alckmin na posse, né, em digamos assim, o Alckmin estava o tempo todo do lado do Lula e o Lula levantava a mão dele, né, ali, deu muito protagonismo para ele, ao meu entender, né. Então, dois projetos habitam esse governo. Um projeto de esquerda que supostamente enxerga a reconstrução do país pela via da transformação, pela via da superação do modelo neoliberal, pela via da mudança da política externa, e outro projeto, que é o projeto liberal, que queria afastar o Bolsonaro, porque ele era politicamente disfuncional, porque Bolsonaro colocava o Brasil numa situação de isolamento internacional, porque Bolsonaro atacava e ameaçava romper, e até rompia com determinados valores civilizatórios, a exemplo do respeito à ciência durante a pandemia, mas queria afastar o Bolsonaro sem mudar o modelo neoliberal e sem mudar sua concepção de integração ao país, que é uma integração subordinada ao sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Então, esses dois projetos estão dentro do governo e com força política. A presença do PT no governo é bastante menor do que nos governos anteriores. Dos 37 ministérios, o PT tem 10 ministros.